Nas sedes dos três poderes em Brasília, peritos colheram material genético para tentar identificar quem são as pessoas responsáveis pela destruição causada ali em Brasília. Sobre esse trabalho essencial para o avanço das investigações, vamos conversar agora com Willy Ralph, presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Willy, muito boa noite, obrigada pela sua participação. Boa noite, Paula. Boa noite a telespectadores aí da Jovem Pan News. Estamos aqui à disposição. Willy, eu quero que você conte para a gente, primeiro, qual que é a importância de fazer esse tipo de trabalho, né? Eu acredito que seja um trabalho que seja feito aí diariamente, mas acabou ficando em evidência agora aí para todo mundo, para os nossos telespectadores também, depois do último ataque ali que aconteceu no dia 8 de janeiro. Sim, justamente. A identificação criminal, que é o cerne da questão, justamente o DNA, a identificação criminal ela é determinada para ser feita, conforme a lei que institui o banco de dados, aqueles criminosos condenados por crimes graves, violento, grave ameaça, ou por determinação judicial, que foi o caso, que foi uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, para se proceder à identificação de todos. E essa identificação é necessária para aquele cotejamento, colacionamento junto aos perfis genéticos extraídos naqueles vestígios coletados em sede do local de crime, justamente nesses 3, 4 sítios, na Câmara, no Senado, no STF e no Planalto, que justamente vão identificar uma autoria, além de toda a materialidade, que são aquelas condutas que vieram à destruição, justamente a destruição de obra de arte, o vandalismo de entrada, de quebrada, de forçamento de portas, e por aí vai. Aliás, melhor, como é que é feito esse trabalho? Como que é colhida essas amostras dessas pessoas? Essas amostras foram todas colhidas em sede já do sistema prisional, uma sede de identificação. É um procedimento relativamente simples, totalmente indolor. A pessoa simplesmente abre a boca, o perito lá, obviamente dotado de toda a parte estéreo, com um pequeno cotonete, faz um esfregãozinho leve na bochecha da pessoa, guarda aquilo num porta-suave e aquela amostra é processada em sede de laboratório e se extrai um perfil genético que é colocado no banco de dados de DNA, que sim é feito depois um cotejamento justamente aos perfis genéticos de alguns crimes que já podem estar até pretéritos no banco, por exemplo, assim, supondo que essas pessoas também participaram de eventos do dia 12 de dezembro e alguns vestígios que foram coletados no dia 12 de dezembro já estejam lá naquele banco. Pode-se dar uma autoria também dessa data e desses vestígios, dessas pessoas que já foram identificadas somente agora. Então, ainda falando sobre essa coleta, como eu disse, é um trabalho extremamente interessante que ficou muito em evidência depois dos ataques do último dia 8, a gente tem visto bastante falar sobre isso. Eu queria que você detalhasse justamente o prazo para essa coleta ser feita. Por exemplo, acabou de acontecer o ato, tem aquele toque que a pessoa faz em cada objeto, aí já precisa ser colhido com tanto prazo de antecedência, se não perde a qualidade genética. Como é que funciona essa questão de prazo? Na verdade, os vestígios biológicos eles são efêmeros por natureza. Então, o princípio da oportunidade é sempre muito bom. Colher aquele vestígio e preservá-lo da melhor forma. Tá? Por exemplo, assim, vestígios de sangue são vestígios de uma qualidade boa. Uma vez o sangue seco e coletado da melhor forma e aquela amostra não se degradando, tem uma amostra perfeita. Só que existem vestígios mais sensíveis e menos assim, que tem menos células epiteliais, como saliva, por exemplo, o DNA de toque, que é justamente aquelas pessoas que com alguma ferramenta procederam àquela quebra ou forçaram a entrada. Então, assim, existe esse DNA de toque, o DNA epitelial de saliva, de saliva, de gordura até do toque de mãos, e também o melhor de todos, né, o DNA vindo do sangue. E muitas pessoas até durante esses atos se machucaram, tá? Quebraram vidro, foram alvejados por tiros, por granadas de efeito moral, e sim, tinha muito sangue também. Então, assim, temos várias oportunidades de conseguir extrair alguns perfis genéticos perfeitos. Óbvio que é feito todo um tratamento em cima, uma amplificação, e a partir dessa amplificação se processa. No Instituto Nacional de Criminalística existem robôs que processam, inclusive, essas amostras de forma eletrônica e automatizada. Então, assim, é um processo já usualmente feito no mundo inteiro, e o Brasil, desde 2012, tem sido uma ferramenta muito boa para elucidar crimes, principalmente crimes violentos. Muitos casos já foram resolvidos com essa solução. Os casos mais emblemáticos que teve foi aquele caso do assalto da Prosegur no Paraguai, em que conseguiu chegar-se na quadrilha por conta da identificação genética, de uma identificação pretérita dos presos que estavam no sistema prisional de São Paulo.
tá? Então isso é muito importante. Falando mais sobre a qualidade desse material, qual que importa mais? Então, a gente tinha ali, por exemplo, fios de cabelo, nós poderíamos ter lenços também, que as pessoas, passavam na boca, depositavam saliva, lágrimas também, alguma qualidade ali do olho, alguma questão do olho também, dos olhos. Qual material importa mais? Você comentou que o sangue é um dos que mais importam, né? Porque essas pessoas possivelmente quebraram vidraças ali naquele momento. Sim, o sangue, óbvio, ele é uma fonte perfeita, mas existem outros, desde aquele fato daquela pessoa que defecou no gabinete do ministro lá no STF, as próprias fezes têm células epiteliais lá. Então, assim, essa transferência de material genético pode se dar em diversas formas, inclusive, como você falou, Paulo, do lenço. Supondo que essa pessoa esfregou a camisa, estava ali o gás lacrimogêneo na janela, ela esfregou a camisa e se identifica nessa imagem que ela esfregou a camisa, tem aquele contato de secar o rosto. Uma fonte muito boa de DNA, como a própria veste, um boné, assim, um sapato, uma coisa que itens individuais são muito fáceis de colher justamente esse epitélio, porque tiveram um contato intrínseco com a pessoa e há aquela correlação e sempre deixa epitélio em alguma dessas vestes. E mais uma dúvida, como que eles vão fazer essa comparação? Eles têm uma base de dados para realizar essa comparação? Ou eles vão colher DNA também dessas pessoas que estão presas? A comparação é bem pontual. O banco de dados, o banco de dados DNA, ele tem uma peculiaridade que ele é para fins criminais somente. Então, assim, não existe um banco de dados de DNA civil, como muitos se alardeiam, não. DNA é feito para identificar a população de forma genérica, não. O DNA no Brasil ele foi instituído justamente para ter essa garantia, foi instituído com a finalidade criminal. Então, assim, você precisa de ter a comparação. Eu tenho o suspeito, o perfil do suspeito, que é justamente algum vestígio que foi encontrado em cena de local de crime e que me deu. E eu tenho um material referência, que é aquele material referência que foi coletado em sede de uma identificação criminal num presídio que foi justamente que foi feito, né, na semana passada, na quinta, na sexta, e algumas pessoas no sábado. Teve um sucesso muito bom nessa coleta, mas assim, deixa bem claro, essa coleta não é feita de forma arbitrária, essa coleta é feita de forma por determinação da autoridade judiciária, que no caso foi o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Qual que é a demora para esse trabalho ser entregue também? Então, fez a coleta, fez esse tipo de comparação, e aí quanto tempo que demora para ser entregue esse resultado à polícia? Que, na verdade, serão duas frentes, né? Já existe uma frente trabalhando nos laudos de local de crime, né? Que é justamente para aquela constatação, materialização de tudo que aconteceu, e aquela história, obedecer todas aquelas premissas do Código de Processo, que é a cadeia de custódia, da fixação do vestígio. E a partir desse vestígio, quando termina o laudo do local de crime, esse vestígio é encaminhado ao serviço de DNA, que já feita essa coleta da identificação criminal, já tem um perfil genético já feito, já lançado, e pode fazer o cotejamento disso. Mas assim, deve demorar mais ou menos assim, de 30 a 60 dias para que todo esse processamento seja feito. Tá? É um trabalho bem técnico, bem científico, para não gerar erros. Tá? Então, todo o processo de laboratório é certificado, garantia de toda idoneidade, justamente para ser uma prova irrefutável em conteste de que aquela pessoa é aquela detentora daquele local, que ela esteve naquele local e aquele vestígio realmente é dela e guarda alguma relação com aquele ato criminoso. Saindo um pouco dessa questão do material genético, do DNA em si, a coleta do sangue, por exemplo, indo um pouco para a questão também do material físico, né? Falando sobre o celular, por exemplo, que essas pessoas carregaram no bolso, há uma investigação que possa ser feita, por exemplo, uma base ali de dados, algum mecanismo ali feito naquele celular para conseguir converter, conseguir acionar mensagens que foram apagadas, aplicativos que foram apagados ali do celular desses invasores também? Sim, os celulares, eles são apreendidos, tá? E por óbvio, há um processo de análise que é feito no celular, e o primeiro processo que é feito é extrair de uma cópia física desse celular, porque não se trabalha no vestígio bruto, tá? Não há uma pesquisa direta nos dados daquele celular, a pessoa policial não chega naquele celular e faz uma pesquisa. Aí existe um processo de extração de dados, que é justamente um laudo de extração, de material computacional, que gera uma prova, que a partir daquela prova eu posso trabalhar. Óbvio que as ferramentas que nós temos para extração de dados, elas são muito especializadas, são capazes de pegar até arquivos apagados. Então, se extrai-se todo o conteúdo do celular, a partir de todo esse conteúdo do celular, é aplicada uma ferramenta, essa ferramenta chama-se CIPED, depois com mais tempo, quem quiser pesquisar, essa é uma ferramenta já de utilizador, é um indexador que vai classificar todos aqueles vestígios, desde mensagem WhatsApp, fotos, vídeos, áudios. A ferramenta é perfeita, tanto que essa ferramenta tem sido utilizada até por países fora, uma ferramenta feita dentro da própria perícia criminal aqui da Polícia Federal,
tá? Inclusive, tá uma ferramenta que inclusive a Interpol está usando, é um indexador a partir da extração daquilo. Então, você trabalha justamente aquela cópia que fica num sistema de armazenamento hoje chamado SARD, um sistema de gerenciamento de armazenamento dessas evidências digitais, e aquela prova está preservadinha, aquele celular está preservado, pode ser até que o juízo no evento seguinte queira restituir aquele celular ou aquele computador apreendido numa busca e apreensão, mas a prova já está constituída e está pronta para análise, quer seja da perícia, quer seja para análise da investigação. Nós conversamos com Willy Ralph, presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Willy, foi um prazer estar com você essa noite, muito obrigada. Um prazer, Paulo, estamos aí à disposição, a Associação Nacional dos Peritos está aí para contribuir, para ajudar aí a sociedade a esclarecer um pouco da nossa expertise e da nossa atuação na seara policial. Até a próxima, muito obrigada.